Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maníacos! Tudo beleza? Tá no ar, hein? Mais um episódio aqui do nosso F1 Mania em ponto. Eu, Gabriel Gavinelli, hoje sozinho aqui, já deixando aí minhas estivas melhoras pro Garcia, que ele esteja logo aqui com a gente. De novo, Garcia segue em recuperação por enquanto, eu vou tocando daqui, tá? Aproveita aí, já segue também nosso Instagram, tá? @Gabriel_Gavinelli, também o Carlos Garcia, @CarlosGarciaFM. Lá no fim eu passo de novo e mais redes sociais aí pra vocês, tá? Hoje então, quarta-feira, 24 de maio, a gente vai aqui no primeiro bloco esclarecer rumores, tá? Porque falamos aí de uma possível, do possível fornecimento de motores da Honda na Aston Martin, que foi confirmado. Tem também a Red Bull falando aí sobre os rumores da venda da AlphaTauri, e o Leclerc também sobre os rumores aí de uma possível saída da Ferrari. Tudo isso no primeiro bloco. No segundo a gente vai falar um pouco sobre Mônaco, tá? Estamos aí em semana de corrida, Grande Prêmio de Mônaco, então vai ser agora sim a sexta etapa da temporada, e aí tem algumas novidades. A Mercedes também esclarecendo aí com relação ao seu conceito para esse fim de semana. A gente sabe, Mercedes vai com atualizações então para o Grande Prêmio de Mônaco desse final de semana. E esse então os temas aqui do nosso programa de hoje, tá? Não esquece aí de procurar por site F1 Mania sempre. Procura lá, site F1 Mania em todas as plataformas, nas redes sociais, você encontra a gente. Tem também o nosso YouTube, lá por site F1 Mania, né? Você sabe, lá tem as lives do F1 Mania que viram também podcast aqui para vocês. E aí tem o nosso aplicativo, tá disponível aí tanto para Android quanto para iOS. Você procura por site F1 Mania e aí tem todo o conteúdo do F1 Mania disponível na sua mão. De quebra, recebe lá as breaking news, né? Então notícias importantes, muito importantes, você acaba recebendo lá. Por exemplo, você teria recebido hoje pela manhã a notícia então de que a Aston Martin e a Honda então anunciaram a parceria para 2026. Tá, esse é o tema do nosso primeiro bloco. Bora então começar aqui o nosso F1 Mania em ponto desta quarta-feira, 24 de maio. Podcast F1 Mania em ponto. E ó, começando aqui então nosso F1 Mania em ponto, já cheio de spoiler aí. No primeiro bloco a gente vai esclarecer esses rumores, né? Foi uma semana aí cercada por rumores, e começando pelo primeiro agora então, a Aston Martin e a Honda aí confirmaram a parceria de motores. Então, né, a Honda passa a ser fornecedora de motores da Aston Martin a partir de 2026, né? E esse anúncio então marca o retorno aí, né, formal da Honda à Fórmula 1 depois da decisão aí de se retirar da competição, ainda lá com a Red Bull, né? A colaboração entre as duas empresas então foi confirmada durante uma coletiva de imprensa conjunta, né? Com a presença aí do presidente da Aston Martin, o nosso querido Lawrence Stroll, e o CEO da Honda, o Toshihiro Mibe, né? E também do presidente da Honda Racing Corporation, o Koji Watanabe, né? Então, durante essa coletiva, né, foi anunciado aí que a partir de 2026, quando as novas regras de motores da Fórmula 1 entram em vigor, quem vai fornecer motor para Aston Martin é a Honda, né? Atualmente, inclusive, a Aston Martin recebe motores da Mercedes e espera com o fornecimento da Honda um novo impulso também a partir de 2026, né? De fato, essa parceria aí oferece à equipe uma oportunidade, né, única de maximizar todo o potencial e aí sim competir de forma mais próxima, né, com as equipes de fábrica, né, considerando, né, que a visão geral de uma equipe cliente, né, você ser uma equipe cliente, dificilmente você conquista o campeonato. A gente fala sempre isso aqui para vocês, né, a gente tem que
você quer ser campeão, é bem difícil, é muito difícil você com motor cliente conseguir desafiar, por exemplo, a sua montadora, apesar disso tá acontecendo esse ano, né? Aston Martin tá muito melhor que a própria Mercedes, que é quem fornece os seus motores, né? Essa decisão da Honda, então, de retornar à Fórmula 1, ela vem aí, né, em linha, ela alinha com os objetivos da japonesa aí de neutralidade de carbono e também sustentabilidade, né? As regulamentações futuras da Fórmula 1, ela vai ter combustível ali 100% sustentável e também um maior nível de eletrificação. E aí a Honda vê isso, né, vê essa oportunidade, vê a plataforma F1 de novo, né? A Honda que já sai e entra, a gente já tá acostumado com isso, mas então agora ela vê novamente a competição, né, a Fórmula 1 como uma boa plataforma para desenvolver essas tecnologias. E aqui eu tenho que fazer justiça aqui. Lembro bem quando a Honda então estava deixando a Fórmula 1, Carlos Garcia e eu, né, comentamos aqui sobre isso, e o Garcia ainda falou: olha, eu só tô esperando para saber qual é a data agora que a Honda vai anunciar de novo esse retorno. E de fato aconteceu. A Honda, que não tem aí, digamos que pudor, né? Vou usar essa palavra aí no bom sentido, né? Mas assim, a Fórmula 1 passa a não ser mais interessante, passa a ser ali um dinheiro gasto à toa, ela sai, e quando passa novamente a ser relevante, então ela retorna, e aí sim, sem pudor nenhum, né? Então, esclarecendo esse primeiro rumor, confirmou, né? Rumor confirmado aí, Aston Martin então assume os motores Honda a partir de 2026, certo? Partindo aqui então pro segundo rumor do dia, o segundo esclarecimento aqui do dia, a Red Bull então, né, descartou a venda de novo, descartou a venda da AlphaTauri, diz que agora a equipe, né, sua equipe júnior, então passará por um processo de reestruturação, né, através aí do seu consultor de automobilismo, Helmut Marko. Ele afirmou então que a decisão de não vender a equipe, né, mas sim mudar então, né, a sua base, que hoje é em Faenza, né? A equipe aí, irmã da Red Bull, ela tem sido objeto de intensa especulação nos últimos meses, né? Desde que o Marko afirmou ali lá em março ainda, né? Lembro bem, né, que o desempenho da AlphaTauri na pista precisava melhorar, né? Porque era inviável, estava sendo inviável financeiramente, né? Foi essa a declaração do Marko na ocasião. E agora, nesse momento, a AlphaTauri de novo vive um começo muito complicado de 2023, tá apenas na P9 aí entre os construtores, mas agora o Marko então disse que a equipe continuará fazendo parte, né, vai continuar fazendo parte da família Red Bull. O Marko disse que essa decisão já foi inclusive tomada, né, que a AlphaTauri permanecerá totalmente propriedade da Red Bull e continuará sendo administrada como uma equipe júnior, né? Então o Marko agora coloca fim também nesse rumor. A gente, assim, agora temos que ser honestos, né? Às vezes o Marko, digamos que também não é uma das pessoas mais confiáveis, é meio falastrão, ele fala, uma hora desfala, então assim, aguardamos aí. De novo, onde a fumaça fogo na Fórmula 1 é um incêndio, e parece sim que é incêndio à vista na AlphaTauri, né? As mudanças já começam a acontecer, e eu acho que essa mudança aí, a gente sabe, né, saída do Franz Tost aí no fim do ano, então acho que isso talvez vai um pouco de acordo, corrobore aí com a afirmação do Marko de agora, de que a equipe continuará sendo propriedade da Red Bull, né? Mas vamos aguardar ainda. Para mim, esse rumor ainda continua pairando no ar, mesmo depois dessa declaração do Helmut Marko. E para encerrar aqui os rumores, né, o Leclerc então agora negou aí a saída da Ferrari e uma possível negociação com a Mercedes, né? A gente tem outro rumor que tem pairado aí, essa ligação, né, entre uma possível troca até do Charles Leclerc com o Lewis Hamilton, né? Aí o que tem se falado é que o Hamilton seguiria rumo à Ferrari, enquanto o Monegasco aí iria iniciar uma nova jornada na Mercedes ao lado do George Russell, né? Esse rumor aí surgiu muito do fato de que o Hamilton ainda não renovou o seu contrato com a Mercedes para o ano que vem, né? Enquanto o próprio Leclerc, ele também
possui contrato só até o fim de 2024, né? Então teria mais um ano que vem, mas ele não estaria satisfeito com o desempenho aí da Ferrari neste momento, né? E aí nessa semana foi divulgado então que a Ferrari fez uma proposta generosa aí pro Lewis Hamilton, né? Inclusive com valores sendo citado aí na ordem dos 50 milhões de dólares por ano, e isso, obviamente, né, tacou fogo aí no circo da Fórmula 1. Mas agora o Leclerc, né, em conversa com o jornal Monaco Martin, ele disse que não há negociações para trocas entre as equipes, né? Ele afirmou aí que nenhuma negociação foi sequer iniciada, né, e ele até, né, comentou, pergunte ao Fred Vasseur, né, quando ele planeja iniciar essas negociações. Eu estou totalmente focado, né, com as coisas na pista, eu gosto da Ferrari, né? Então, e aí ele completou dizendo que o contrato dele acaba só no fim de 2024, né, e aí ele consegue compreender que as pessoas pensem nisso, né? Ele disse assim, ó, o boato existe, ok, mas isso não me afeta. Então, colocando também fim aí, pelo menos por hora, entre uma possível troca entre Hamilton e Leclerc. O fato é que, de novo, né, eu acho que só quando é oficial eu acredito, né? Dos 3 rumores que a gente citou hoje, Honda e Aston Martin oficialmente confirmaram, então a gente descarta aí da nossa lista de rumores. Mas para mim, tanto aí não sei se uma troca com Leclerc, mas quem sabe uma proposta que, aliás, surge sempre, né, do Hamilton aí ser piloto da Ferrari, ainda paira no ar, e também, quem sabe, a venda da AlphaTauri, apesar de sim, tem indícios aí indicativos de que vai ser mesmo feita uma reestruturação lá na equipe, por enquanto, de Faenza. Tá, bora lá então aqui pro nosso segundo bloco, falar um pouco mais de Grande Prêmio de Mônaco, algumas novidades aí já para esse fim de semana. É Race Week, sexta-feira já começam os treinos livres, então bora lá. F1 Mania em ponto. Começando o nosso segundo bloco aqui do F1 Mania em ponto, hoje, quarta-feira, 24 de maio, semana de corrida, é Race Week, temos aí o Grande Prêmio de Mônaco. Então, enfim, depois do cancelamento lá do GP da Emília-Romanha na semana passada, região ali toda afetada pelas chuvas, por enchentes também, inclusive cancelamento muito justo por parte da Fórmula 1, né? O foco era realmente atender as pessoas, atender toda a região ali, mas a Fórmula 1 chega então em Mônaco aí agora para uma rodada dupla, né? A gente tem Mônaco nesse final de semana e final de semana que vem GP da Espanha lá em Barcelona, inclusive com uma notícia aqui que não é mais primeira mão, porque eu já dei ontem, mas estaremos, F1 Mania em loco, cobrindo todas as atividades aí da Fórmula 1 lá em Barcelona com Victor Berto. Obviamente vocês fiquem ligados aí no nosso site, o f1mania.net, que tem muita informação chegando lá, né, de primeira mão aí. Mas então é isso, sexta etapa vai acontecer nesse final de semana nas ruas do Principado, o circuito de Mônaco. A gente fala muito aqui, Carlos Garcia e eu, sobre o circuito de Mônaco e sobre uma das etapas mais diferentonas de toda a temporada. Isso sem sombra de dúvidas, né? O desafio muda, passa a não ser mais tanto ali, né, piloto contra piloto, apesar que, óbvio, esse é o objetivo final, mas o desafio piloto contra ele mesmo, contra o seu próprio limite, os limites da pista, ele fica muito evidente em Mônaco, né? Mas acontece que a gente tem, além, né, desse desafio enorme que já é correr lá em Mônaco, a Mercedes vai com atualizações, né? Atualizações inclusive visuais, é isso que se espera da Mercedes neste final de semana. Mercedes que está em baixa desde das novas regras aí da Fórmula 1 introduzidas no ano passado, foi superado aí pela Red Bull, que segue ali nadando de braçada na frente, com Max Verstappen muito bem postado, digamos assim, e acontece que com o tempo, né, foi passando o tempo, lá 2022 o finalzinho deu uma mascarada no real desempenho da Mercedes, mas com o tempo passando ficou evidente, né, de fato que o caminho adotado pela Mercedes, o conceito da Mercedes adotado para a nova era da Fórmula 1 não funcionou. E aí, então, Toto Wolff e sua equipe, né, divulgaram que atualizações seriam feitas, e atualizações conceituais, e com isso também visuais, né? E agora, então, de acordo com as mais recentes aí informações, a Mercedes parece finalmente, até que enfim, né, ter abandonado aí o seu conceito zero pod, né? Então,
neste final de semana lá nas ruas de Mônaco. A equipe vai implementar algumas atualizações e o SidePod então está incluso nessas atualizações. Então, de novo, a Mercedes tinha anunciado essas atualizações lá para Emília-Romanha, acabou sendo cancelado, então essas atualizações foram adiadas. A gente imaginou até que para Barcelona, mas não, foram adiadas para esse final de semana lá em Mônaco, mesmo com tudo isso que eu falei, de um circuito diferente, o desafio muito grande para os pilotos, já natural, mas a urgência da Mercedes é muito grande, então essas atualizações já serão colocadas nesse final de semana. Aqui um parênteses, né, a Ferrari, que também tem atualizações aí já programadas, elas viriam em Imola, ela adiou para Barcelona, então nesse final de semana a Mercedes vem com as atualizações, até a Alfa Romeo também, mas por enquanto as outras equipes resolveram adiar isso para Barcelona, que é um circuito mais super tradicional, as equipes estão muito mais acostumadas, enfim, mas é isso, né? E aí as atualizações da Mercedes então seriam, além dos sidepods, que visualmente ele teria atualizações, né? Então um novo assoalho, tá? E também uma nova suspensão dianteira, né? Inclusive tá lá no Twitter, né, algumas fotos aí do grande jornalista, o Albert Fábrega, então mostrando aí que a Mercedes eliminou de fato o design único, o Zero Pod, né? A entrada de ar agora do SidePod, ela é mais alta e abaixo dela há um túnel de ar, né, que também está presente, óbvio, falamos aqui para vocês isso, né? Presente no RB19 da Red Bull. É claro, a Mercedes, depois que ela então viu que o conceito, assim, ela ficou na dúvida, né, num primeiro momento, isso lá em 2022, será que esse conceito da Red Bull, será que a gente não pode superar aqui? Mas aí o que aconteceu? 2022, a Aston Martin veio com um carro muito, 2023, desculpem, a Aston Martin veio com um carro muito parecido com o conceito do RB18, o carro da Red Bull de 2022, e aí então saiu muito na frente a Aston Martin das rivais. E com isso, então, óbvio, ficou claro ali para todo mundo que o conceito a ser seguido seria o conceito da Red Bull, né, o caminho mais fácil para se chegar no desempenho, digamos assim, porque eu acho que a gente nunca pode abandonar o conceito, pode dizer assim, olha, o conceito da Mercedes não daria em nada. Eu acho que talvez o tempo de maturação desse conceito fosse ser maior. Isso é o que eu acredito. Só que também a gente não sabe que a Fórmula 1 a gente não tem tempo, as coisas mudam rapidamente, as equipes estão sempre buscando evolução, sempre buscando melhorar, então é muito urgente para a Mercedes isso, mas é isso, a Mercedes vai assumir então sidepods ali parecidos com o da Red Bull desse ano, né? E estão colocando aí na verdade esse né, digamos que um fim nesse rumor aí, né? Qual seria esse conceito apresentado pela Mercedes para essa corrida? E é isso, a Mercedes, né, claro, ainda não é oficial, vamos aguardar, estamos perto aí, né? Mas então a Mercedes estaria assim, né, muito próxima de trazer um conceito parecido com a Red Bull desse ano, inclusive, né? Essa é a expectativa aí, tá? E agora temos ainda, falando sobre Mônaco aqui, né? A FIA introduziu novos limites de velocidade para as bandeiras amarelas duplas em Mônaco, tá? Então, esses limites de velocidade agora serão mais rígidos e vão estar em vigor, né, já nessa etapa aqui, já no Grande Prêmio de Mônaco desse final de semana, na tentativa aí de aumentar a segurança no caso de acionamento de bandeiras amarelas duplas, né? Então, o Código Esportivo Internacional da FIA informava anteriormente que os pilotos devem reduzir significativamente a velocidade, não ultrapassar e estar preparados para mudar de direção ou parar quando bandeiras amarelas duplas forem acionadas. Mas aí, então, agora essa regra se tornou mais rígida, né, com os pilotos sendo obrigados a cumprir um limite máximo de velocidade. Essa regra vai ser aplicada enquanto a corrida estiver sob safety car ou sob safety car virtual, né? E só se aplicará, na verdade, nas áreas aí da pista onde as bandeiras amarelas duplas estiverem sendo exibidas, né? Então a Fórmula 1 tentando aí melhorar cada vez mais a segurança, né? Esse limite, na verdade, ele vai ser transmitido aos pilotos
com um tempo delta, né, informando aí se eles estão acima ou abaixo da velocidade máxima, né? Eles também vão ouvir aí os pilotos, né, claro, vão ouvir pelo rádio, né, para sinalizar uma próxima área de bandeiras amarelas duplas, né? Então a FIA buscando aí aumentar cada vez mais as seguranças, né? Depois aí sempre, né? A FIA sempre trabalhando também para tentar isso. Então a gente tem agora essa cautela aí, os pilotos precisando, né, seguir mais, digamos que arrisca ali tudo que as mensagens de rádio e também essa velocidade, né? Agora um limite de velocidade extra vai ser aplicado, né? Ainda falando sobre Mônaco aqui, né? O Leclerc que tá em casa, né? O Leclerc tá no quintal de casa ali. Então ele deu declarações ali dizendo que Mônaco é adrenalina, né? Isso que você tem em Mônaco, né? O Leclerc que ainda não conseguiu bons resultados, né, na sua corrida em casa até agora na Fórmula 1. 2018 ele bateu ali depois de um problema de freio. 2019 ele também não conseguiu terminar a corrida. 2021 ele estava ali na Ferrari, né, em uma boa forma após as primeiras voltas rápidas no Q3, mas na sua última volta na qualificação ele acabou batendo forte no fim da sessão, e aí mesmo garantindo a pole position ele nem sequer largou no domingo devido aos danos do carro, né? E aí em 2022, ano passado, né, o Leclerc largou da pole, mas aí os erros de estratégia da Ferrari, erros cruciais inclusive, fizeram com que o Monegasco terminasse fora do pódio. E aí, apesar de ainda não ter muita sorte em casa, né, o Leclerc está animado e definiu aí, em uma palavra ele definiria como adrenalina, né? Ele disse aqui, ó, adrenalina, essa é a essência do que temos aqui em Mônaco, né? Na verdade é essa, o Leclerc já provou que ele é muito rápido em Mônaco nos últimos anos, né, conquistando a pole aí nos últimos 2 anos, na verdade, né? Mas ainda não conseguiu converter isso daí em vitória, né? E pro Leclerc, ele diz que a confiança é a chave do sucesso lá em Monte Carlo, né? Ele colocou aqui, é estreito e ondulado. Para ser rápido, você tem que confiar em seus instintos, né? Pilotando um carro de Fórmula 1 aqui, você basicamente não tem tempo de respirar, né? Então, é um verdadeiro impulso de adrenalina. Ele finalizou dizendo, não acho que tenha a mesma sensação em qualquer outra pista e sei que isso vale a pena, vale para todos, na verdade, que correm aqui. Então, realmente, né? Ali, Mônaco é uma pista muito técnica, né? Dispensa comentários até. Dado ali a proximidade de tudo, os pilotos têm que estar no limite, né? Então é muito realmente complicado. Daí hoje vocês repararam que a gente não tem terceiro bloco, porque eu tô fazendo umas rapidinhas aqui já no segundo bloco, e vou fechar então hoje aqui, ó, com mais uma, tá? O Sainz aí, ele disse que está pronto pro GP de Mônaco depois dos rumores aí de uma lesão na perna. Eu vou explicar para vocês aqui, tá? Então, na última terça-feira, né, na noite de terça-feira aí, teve um jogo, né, beneficente, uma partida de futebol, né, lá em Mônaco. E aí tinha o time da Fórmula 1, que tinha aí os pilotos, né, Charles Leclerc, o Carlos Sainz e o Pierre Gasly entraram em campo, né, e inclusive o jogo foi transmitido pela Sky Sports Itália, né, e aí mostrou vários lances, como o do Leclerc levando um tombo e depois o Carlos Sainz no banco, né, no banco de reservas com a coxa enfaixada, né, e claro, essa imagem chamou muita atenção, né, e aí começaram especulações sobre uma possível lesão do Sainz. Mas nessa quarta-feira, então, através das suas redes sociais, o espanhol afirmou que está bem, né? Ele disse aqui, ó: olá a todos, só queria avisar que estou bem e completamente pronto para correr nesse final de semana em Mônaco, né? Terminou dizendo, ó, o que aconteceu ontem foi simplesmente um contato durante a tradicional partida beneficente de futebol, mas não foi uma lesão, né? Estou pronto para o fim de semana, né? Então é isso, essa partida beneficente sempre acontece lá em Mônaco, nesse ano não foi diferente, né? Com 3 aí pilotos participando, e aí essa gerou preocupação. O Sainz viu todo mundo ali né? Todo mundo viu o Sainz com a perna enfaixada, mas é isso, confirmado Carlos Sainz então nesse final de semana. Ferrari que tá devendo, né? A Ferrari tá devendo, os pilotos ficam até comprometidos ali. Eu ia falar que os pilotos também estão devendo, né? Mas, por exemplo, o Leclerc que tá devendo em casa, né? Eu acho que a gente tem aí tem coisas em aberto, o Leclerc, para decidir em casa nesse final de semana. Então
é isso, muitas coisas programadas, muitas coisas bacanas devem acontecer em Mônaco. A gente tá com uma expectativa muito alta pro desempenho da Mercedes e claro, né, Sérgio Pérez ali, o rei das ruas, como é que vai ser o desempenho também do mexicano, que precisa vencer, precisa terminar à frente do Verstappen se ainda quer sonhar com o título desse ano na Fórmula 1. A gente sabe que é difícil, mas se quer ao menos sonhar, precisa, eu ia dizer vencer, né? E aí eu acho que pra terminar à frente do Verstappen tem meio que vencer. Então é isso, precisa vencer nesse final de semana o mexicano. F1 Mania em ponto. Então, ó, aproveita aí, tá? Já segue a gente aí nas redes sociais, procura sempre por site F1 Mania, né, em todas as redes sociais aí. Tem também o meu Instagram, @Gabriel_Gavinelli, tá com 2 L's sempre. Tem também o Instagram do Carlos Garcia, @CarlosGarciaFM. E o Garcia, vocês também acham ele no Twitter de milhões, @Carlos Garcia, tá legal? Eu tenho um comentário aqui, inclusive para trazer, para fechar aí hoje, da Raquel, né? Na verdade eu tenho 2 comentários aqui para fazer, tá? Então, se vocês me permitem, aqui eu vou começar com a da Raquel e depois do Vinícius Rupp, né? Então a Raquel Braza, que tá sempre junto com a gente, sempre manda mensagem aí, é muito bacana, né? Essa participação de vocês, poxa, eu fico muito contente, né? E ontem eu pedi para vocês enviarem aí o que vocês acharam da nova pintura da McLaren, pintura aquela em homenagem à tríplice coroa da equipe, então o papaya com o gelo e o preto. E a Raquel mandou a opinião dela, muito legal, obrigado, viu, Raquel? Disse a Raquel aqui, ó, sobre a pintura da McLaren, eu gostei, porque acho que não ficou algo muito chamativo, achei que ficou discreto e bonito. E eu concordei com a Raquel, eu acho que realmente não ficou muito chamativo, às vezes a gente corre esse risco, né, de ficar ali muito demais da conta, passar do ponto. Ele ficou discreto. Agora, o que eu trouxe pra Raquel aqui, eu vou compartilhar com vocês também, é que, por exemplo, o carro ficou discreto, assim, não ficou feio, né? Mas é que se você pega o carro e divide ele, inclusive que você que não sabe de que carro é esse que eu tô falando, a McLaren vai com uma pintura especial nesse final de semana em Mônaco e no final de semana que vem, em homenagem à tríplice coroa, né? McLaren que comemora 60 anos, né, nesse ano de 2023, tá? Então, o carro tá lá no f1mania.net para vocês olharem. Eles pegaram e dividiram aí a conquista da tríplice coroa, né? Foram 3 carros e aí pegaram ali os tons de cada carro. Então, o carro é laranja papaya ali na traseira, branco gelo no meio e preto na ponta. E assim, realmente, né, o que a Raquel falou, ela tem razão, não ficou muito chamativo, ficou discreto e bonito, a Raquel. Agora, é que a minha comparação era com os outros carros, né? Se você pegar o carro, por exemplo, o laranja lá de 1974 da IndyCar, eu achei ele muito mais bonito que o carro, com esse carro misturado, né? Então o que eu achei? Que misturou tudo e no final ficou meio sem pé nem cabeça. Sabe aquela pessoa que não tem muito estilo, né? E aí também, às vezes até o estilo passa a ser não ter estilo, também não tô julgando aqui estilo de ninguém, mas basicamente é isso, né? Então, pra mim seria muito mais bonito a McLaren homenagear essa coisa colocando os carros iguais, porque eles são lindos individualmente, né? Mas é isso, fica aqui também o meu comentário, meu muito obrigado pra Raquel, né? Sigam mandando aí os seus comentários, é sempre muito bacana. E aí, cara, eu achei aqui um comentário que tava até perdido de um tempo atrás aí, do Vinícius Rupp, e que legal que ter achado, porque aí achei também um history dele que ele fez aqui, ouvindo a gente, isso ainda, ó, 28 de setembro de 2021, né, pra você ver. Então faz bastante tempo, mas aí o Instagram é uma doideira, né, mas aí eu achei hoje aqui, e aí ele mandou pra mim, ó, Gabriel, Gavi, tudo beleza? Manda um abraço pro meu amigo, vou mandar aqui um abraço pro amigo do Vinícius, Gabriel Rosso, mais conhecido como Valentino Rosso. Gabriel, eu não sei, xará, não sei se é zoeira aqui do Vinícius, tô só transmitindo a mensagem, então um abraço aí pro Gabriel Rosso, conhecido como Valentino Rosso, o Vinícius que é lá, ó, de Medianeira, no Paraná, querido Paraná, eu tenho família no Paraná, né, em Rolândia, em Londrina, passei muitas férias aí, eu tenho muito carinho pelo Paraná e por todos, né, os paranaenses, ele que é lá do oeste do Paraná, então
além do meu abraço aqui pro Vinícius, também pro Gabriel, fica o meu abraço aí pra Zona Oeste do Paraná e pra todo o Paraná, né? Que terra maravilhosa, a Terra Roxa, que eu tenho tanta saudade também. Espero um dia, faz tempo que eu não vou pro Paraná, mas quero em breve tá de volta aí, tá legal? E aí o Vinícius mandou aqui pra mim, eu falei, Vinícius, vou mandar um abraço lá então, e ele falou, Gavi, obrigado pelo carinho, você e o Garcia são meus maiores ídolos, de jornalismo de Fórmula 1, parabéns demais pelo trabalho. Cara, isso pra gente aqui é, assim, demais, né, extrapola da nossa conta aqui, nossa função aqui é tentar informar vocês, é tentar entreter vocês, é ser companhia pra vocês. Sim, a gente sabe dessa, né, a gente sempre fala isso aqui e eu nunca me canso de repetir, a gente sabe que é uma missão, né, uma missão muito, uma responsabilidade grande, então a gente encara isso com muita seriedade, muito respeito, né, e assim, toda vez que eu tô falando aqui, às vezes sozinho aqui, mas eu tento visualizar, né, que eu tô falando pras pessoas, que eu tô falando pra vocês, então há um carinho na forma de lidar, e eu acho que, né, às vezes vocês sentem isso, então eu fico muito feliz por saber que meu trabalho, ele consegue atingir vocês, que é feito aí realmente de coração. Eu me emociono mesmo aqui sozinho, porque quando a gente tem um trabalho, todo mundo tem aí as suas coisas, a gente sabe quanto dedicação a gente coloca, né, o quanto amor a gente coloca, então o reconhecimento, né, é maior aí do que qualquer, é a recompensa, né, e isso pra mim é uma, né, ele nem precisava falar que são os maiores ídolos, né, isso aí, pro que eu falei, isso aqui já passou da conta pra mim, né, recebo com muito carinho, claro, mas assim, só de estar junto com a gente, de estar ouvindo, de estar, né, compartilhando aí, é muito legal, tá? Então, obrigado vocês, de coração, tá? Vocês moram no meu coração, todos vocês, vocês fazem o meu dia mais feliz quando eu recebo as suas mensagens, né? Até as críticas também, tudo, porque até as críticas parece que a gente não gosta de receber de crítica, né? Eu sou um cara que absorvo muito bem críticas, evoluo muito com ela, mas quando a gente vê que o nosso trabalho tá pegando aí, tá rolando, é muito prazeroso, né? É o pagamento que a gente quer, na verdade, tá certo? Então, muito obrigado. Amanhã tamo de volta aqui, né? Amanhã já quinta-feira, etapa final, rumo final aí, né? Pra gente chegar lá em Mônaco com essa 6ª etapa da Fórmula 1. Grande abraço, obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.